Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 4 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Falava do templo do seu corpo. Jesus tinha uma clara consciência que o seu corpo era um templo, e a palavra nos explica que o corpo de cada um de nós também é um templo. Acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? Da mesma forma que Jesus quer o templo de pedra limpo, assim quer o templo de carne limpo. Com zelo e com braveza, Jesus tira toda a sujeira e expulsa os ladrões que sujam seu corpo. O corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Valorize-se e valorize este presente de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: O zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O zelo pela tua casa me devora. Irmãos, muito deve fazer-nos refletir este episódio que no Evangelho de João marca o início da atividade de Jesus. O primeiro gesto foi em Caná da Galileia e o segundo foi esse. Jesus tinha claro qual teria sido o fim da sua vida, já falava de sua morte e de sua ressurreição. Consciente do que será a sua missão pública de Messias, Jesus inicia com força total, sem medo da reação de ninguém. Em nenhum lugar do Evangelho está escrito algo parecido. Pegou cordas e fez um chicote. Sem dúvida, não foi para acariciar as ovelhas. Tente fotografar essa cena de Jesus, bem viril, que nos mostra um homem forte, decidido, determinado, que não tem medo de morrer. Um homem que usa até a sua força física, seus músculos, fruto de tantos anos na atividade de marceneiro e carpinteiro. Usa tudo isso para construir a casa de Deus, para purificar a casa de Deus. A primeira pergunta que vem ao nosso coração, diante de uma cena tão forte, é nos perguntar: como eu sou nas coisas de Deus?
Eu tenho o mesmo zelo de Jesus? Estou gastando todas as minhas forças físicas para Jesus, como Ele fez? Toda a minha virilidade, se eu for homem, toda a minha feminilidade, se for mulher, será que estou gastando todo o meu físico por Jesus? Como vai o meu zelo pelas coisas de Deus? Um teste concreto disso é avaliar quantas pessoas você conseguiu trazer nesse mês para o Yeshua, para o Ruá ou para o Caná. Quantos irmãos de rua você conseguiu trazer para a casa de acolhida? Mais uma vez, lembramos daquele casal que escreveu uma carta de próprio punho contando seu testemunho para cada casal que convidava. E assim conseguiram, só eles, 30 casais inscritos para o Caná. Meu irmão, já tivemos jovens que sozinhos apresentaram 20 inscrições de outros jovens para o retiro. Quem tem zelo no coração sempre encontra um modo de fazer. Incendiar o mundo depende do fogo que você tem dentro. Assim, o teu zelo se mede pelo teu empenho como formador, como coordenador, como sireneu. Lembre-se, meu irmão, que só o diabo convive com prazer com as coisas ruins, como era a situação dos vendedores de bois e ovelhas dentro do templo de Deus. Só o diabo não se incomoda com a transformação da casa de Deus em um covil de ladrões. Aliás, ele está bem feliz com isso. Assim, eu devo me perguntar: eu consigo viver tranquilamente com a injustiça ou me sinto incomodado e ajo como Jesus agiu, com toda a força e virilidade? Se eu não me preocupo com a injustiça desse mundo, então significa que já estou no colo do diabo, embalado por ele. Bom, irmãos, estas considerações nos ajudam a entender o nosso compromisso de cristãos sérios e fortes igual a Jesus. Vamos agora ler novamente o trecho de hoje e escutar o que o Espírito Santo quer nos dizer. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Vamos parar mais um pouco para escrever as frases que mais nos tocam.
Podemos, nesse momento, escolher um propósito que nos ajude a sermos fortes e concretos como Jesus. Vamos dedicar mais um pouco de tempo para refletir como concretamente podemos colocar em prática esse propósito. O zelo pela tua casa me consome. Paz e alegria a todos. Não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Paz e alegria a todos. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que tu és, o amor do noivo pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos do Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Levante suas mãos e declare comigo. Somos casa de Deus, a morada
me edificarei a tua palavra. Eu multiplicarei na tua palavra. Eu edificarei a tua palavra. Eu multiplicarei. Somos um no Senhor, somos povo de Deus, tua igreja